Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Mentora Glória, aqui para o Stories na TV Metrópole. Bom dia, senhora! Como é que você está hoje? Já vai aí sintonizando na nossa telona e também na telinha lá no nosso Instagram, @StoriesNaTV, que eu quero muito interagir com você. E hoje o nosso programa está muito, muito especial. Tem uma convidada aqui maravilhosa. Vou já falar sobre ela. Mas é claro que antes vou falar para você do nosso chazinho do dia. Deixa eu já servir aqui a nossa convidada. Já vai aproveitando aí nosso chazinho que vou já te apresentar, viu? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E para você que está aí em casa, olha só, o chá de hoje ele é muito, muito especial. Algumas pessoas me relatam que têm muito problema de insônia e também estão cansadas de tomar ali medicamento, né? Ficar sempre ali refém de uma medicação para poder ter uma boa noite de sono. É claro que você precisa, sim, consultar um médico, um especialista, para saber as causas dessa insônia, mas também não posso deixar de falar para você que existem alternativas naturais que podem te ajudar. E uma combinação de ervas, que é um clássico da tradição da fitoterapia, é a lavanda com o mulungu e a passiflora. Utilizando essas 3 ervas, você pode sim combater a insônia, tá? Se você quer saber mais sobre o uso das ervas, você deve procurar um fitoterapeuta da tradição e você pode encontrar um fitoterapeuta lá no Centro Holístico Senti. Se você quer saber mais sobre o poder das ervas, como você pode utilizar no seu dia a dia e entender mais dessa combinação de chazinhos aí para te ajudar, já segue aqui ó, a nossa página, @SentiCeará, que a gente sempre coloca dicas para o teu dia a dia lá dentro do nosso perfil. E experimenta esse chá e depois me conta, tá? Se você sentiu aí um efeito poderoso no teu dia a dia. E agora sim, vamos falar com a nossa convidada, Michele Lima, terapeuta de uma infinidade de técnicas. E ela vai trazer aqui para a gente muita informação sobre a Ayurveda, sobre a enema, sobre a ozonioterapia. Um papo muito legal que eu tenho certeza que vai te ajudar aí. Michele, seja bem-vinda ao Stories na TV. Muita gratidão estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar contigo, né, trazendo aí ferramentas, formas de bem-estar, chazinho que eu adoro, faz parte do meu dia a dia. Então, muita gratidão estar aqui, Glorinha, e é uma honra estar aqui do seu lado. Que coisa maravilhosa, seja muito bem-vinda, fica muito à vontade, tá? Coloca o chazinho ali, coloca aqui, do jeito que você preferir. E nós queremos saber um pouquinho da tua história. Hoje você é terapeuta, atua ajudando aí centenas de pessoas, mas eu sei que veio aí de uma realidade completamente diferente, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Sim. Antes do processo das terapias, né, de atender como terapeuta, eu sou formada em Química, trabalhei em algumas áreas de atuação na Química, e em 2018 houve uma virada de chave, né? Eu participei de uma formação, na verdade, de uma imersão com uma professora querida, que eu amo muito, que é a Bodhigita, e isso trouxe para mim realmente aberturas de portas, né? Entendimentos de que eu podia mais, e fez com que me trouxesse outras formações, outras certificações e vivências para que eu estivesse ocupando hoje esse lugar. Eu passei pelo meu próprio processo para trazer realmente ampliações de consciência, Glória, para que fosse possível também eu trazer isso para as pessoas, né? Então, eu sou tão grata por isso que aconteceu na minha vida, não só na minha vida emocional, mas também no meu corpo, no meu comportamento, e isso trouxe para mim plenitude. E aí eu sou tão grata por isso que eu fui
entender, estudar e viver isso, né, da forma mais plena, como uma escorpiana pode fazer, e trazer isso para as pessoas. Que interessante. Olha só, uma química, que quando você olha assim, química da área de exatas, não tem nada a ver com essa conversa de terapias, espiritualidade, autoconhecimento. E nós trouxemos aqui, ela é formada em química e se aprofundou nesse lugar do autoconhecimento porque estava buscando essa plenitude. Mi, conta pra gente. Essa plenitude, ela existe? O que foi, de fato, que fez você procurar essa imersão, esse autoconhecimento, e que foi aí o início da tua grande transformação? Então, existia uma dor, né? Uma busca constante para saber a minha própria identidade, quais eram as minhas reais necessidades, né? De uma vida, de uma rotina muito, né? Eu trabalhava numa multinacional, numa indústria. Então, tinha hora para entrar, hora para sair, todo um, né? E isso trazia muito estresse, cansaço, exaustão, e me fez, inclusive, começar a me perder da minha essência, de quem eu era. Então, eu comecei a me perguntar se era realmente aquilo que eu queria viver para o resto da minha vida, se era o que ia trazer para mim felicidade e a plenitude. E foi nessa busca de não só se autodesenvolver, eu entendi isso, né? Existe o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Então, eu pude trazer, além de se autodesenvolver, com todas as formações que já existiam antes, trazer o autoconhecimento. E isso foi a grande chave virada e trouxe para mim possibilidades. Olha que ponto interessante. Para você que está em casa, você consegue perceber a diferença do que é autodesenvolvimento e o que é autoconhecimento? Será que você está nesse processo de buscar esse desenvolvimento pessoal ou você está em um processo de buscar esse conhecimento pessoal? Me explica mais um pouquinho, vamos aprofundar nisso. O que é autodesenvolvimento e o que é autoconhecimento? Qual a diferença? Eu vou explicar de uma maneira bem lúdica até. A gente é criado, nossos pais falam assim, que aí agora tem que se formar, fazer faculdade, e aí tem que saber 3 línguas, e que tem que estudar fora, e que quanto mais cursos você tiver, mais sucesso você vai ter. Pelo menos os meus pais, né, eu não tive acesso à psicoterapia, a autoconhecimento. E existia, sim, esse incentivo, apesar de ser uma família bem humilde, porém, não existia o entendimento dos meus pais para trazer o autoconhecimento. Eu cresci acreditando que se eu fizesse todas as formações, todos os cursos, fosse alguém que tivesse comprometimento de horários, na liderança da equipe, eu iria ser uma pessoa de sucesso. E aí, um belo dia, eu descubro que eu não sei lidar com as minhas emoções e que saber gerir as próprias emoções traria para mim essa questão do autoconhecimento e traria essa plenitude. E aí existia um vazio mesmo, uma busca, né? Uma busca dessa identidade real, sabe? E foi a partir dessa busca que eu comecei realmente a trazer todas as ferramentas, né? Inclusive ferramentas que eu tenho hoje para as pessoas que eu atendo. Enquanto psicanalista, né, que Michelle também é minha colega de profissão de psicanálise, uma das abordagens que eu mais utilizo dentro dos atendimentos são as sensações. Sim. É o sentimento, né? Através desse sentimento é possível investigar muito daquilo que está parado dentro da vida e das modificações necessárias a serem realizadas. Você consegue lembrar quais foram os sentimentos que te fizeram ir para essa imersão, que foi ali o grande ponto de virada? Sim, o sentimento, às vezes, de incapacidade de resolver nas situações, né? Com desenvolvendo as melhores emoções, a capacidade, às vezes, de não se comunicar de forma não violenta, por exemplo, e trazer para as pessoas que eu trabalhava incentivos para elas fazerem as coisas e de forma fluida, né? Trazer essa liderança de forma não violenta, sabe? Por exemplo. E eu não tinha essas ferramentas, eu não sabia onde buscar essas ferramentas, né? E poder ter a minha vida pessoal também.
sabe? Mais equilibrada enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, né? Exercer isso também na minha vida pessoal. Então, foram essas buscas que me fizeram realmente ir aprofundar, procurar as raízes das minhas próprias questões, né? E aí isso me trouxe essas possibilidades. Eu adoro essa palavra, aprofundar. Eu sei que tem gente que corre léguas de aprofundamento, mas só o aprofundamento é que faz a gente se transformar. E eu estou muito curiosa para saber, dentro dessa imersão, compartilha com a gente alguma experiência que trouxe assim, uma catarse, uma provocação, e que foi ali que você viu, chegou a mudança. Compartilha assim, nível prático, uma experiência que você teve ali que foi a grande mudança. Tem uma bem profunda e, ao mesmo tempo, bem simples. É o momento da prática em que a gente se conecta, por exemplo, com a própria respiração, né? E aí, inclusive, eu precisei voltar novamente para uma outra formação, porque eu começava a fazer a yoga, massagem ayurvédica nas pessoas, as pessoas começavam a entrar nos processos e eu não sabia o que fazer com aquilo, porque a respiração ela é muito poderosa, né? Ela nos coloca, por exemplo, naquele momento, por exemplo, do nascimento, da primeira respiração do bebê. E no mundo agitado de estresse corporativo, como eu vivi, a gente não tinha tempo nem para respirar. Então, chegar naquele lugar, né, de natureza, se reconectar com a natureza e poder simplesmente, né, respirar a partir de uma escuta de um terapeuta, uma escuta amorosa, sabe? E você poder se reconectar, né? Assim, eu estou falando aqui, mas todos os pelos do meu corpo lembram da experiência, né, do quanto que é simples, mas é poderoso. E é uma técnica que, inclusive, eu atuo. Você poder se reconectar novamente com a respiração, que é o renascimento. Fica até aí uma dica para os empresários, né? Quem tem aí um quadro de colaboradores, tem pessoas atuando com você, como é importante proporcionar esses movimentos para esse pessoal que está ali, né, na linha de frente, está todos os dias ali intensamente produzindo. Quando você, enquanto empresário, enquanto gestor de equipe, leva um momento desse de respiração, de conexão, você diminui consideravelmente os níveis de estresse dentro da tua equipe, como também acaba aí aumentando a produtividade pelo simples fato daquela pessoa poder parar um pouco para fazer essa respiração. Aproveito também para dizer para você que lá no Centro Holístico Senti nós temos momentos de imersões como esse, que acontecem num dia inteiro, onde você pode se conectar com a respiração e você pode conferir toda a programação lá no Instagram, @SentiCeará, que se você tem vontade de participar de uma imersão como essa vai ser uma grande oportunidade. Agora, Mi, fala pra gente, você falou dessa técnica, renascimento, que pode ir lá para a primeira respiração do bebê. Sim. Conta para quem está em casa, como é esse processo? Ela vai lembrar de quando ela era um bebê? Ela vai respirar como ela era um bebê? Como é que funciona? Existe uma orientação do terapeuta para essa reconexão da respiração. É uma respiração consciente, uma respiração conectada, né? Uma respiração lenta e mais tranquila, e traz esse processo realmente de você poder atravessar se conectando também com o seu corpo, né? Às vezes, os sentimentos, as sensações, os problemas, os traumas nos desconecta, dissocia do corpo. Então, a respiração ela nos faz lembrar que a gente tem um corpo e que esse corpo está vivo e que ele necessita, né, de oxigenação. Então, é uma super oxigenação, né? Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos que a minha última formação é o ozônio também, porque é uma super oxigenação. Então, tudo que traz para oxigenar traz vida, né? A falta do oxigênio é a falta de vida. E aí vem as depressões, vem a ansiedade, né? A pessoa perde, inclusive, a autonomia da própria vida. E o renascimento, ele capacita a pessoa a essa reconexão com a própria respiração, faz lembrar, mas principalmente sentir a existência do corpo. E é como se a pessoa viesse a ter mais energia vital, que na Índia eles chamam de prana. Então, ela passa a ter mais percepções, né, a estar mais ligada,
no próprio corpo, nas próprias necessidades, inclusive. Olha que interessante, você me fez lembrar de uma experiência. Para quem está em casa e ainda não sabe, eu sou mãe de 4 crianças. Oh, coisa boa. E eu lembrei que em um dos meus partos, que foi o parto mais fluido, foi usado muito a conexão da respiração. E aí você está falando, né, que respiração é vida. Então, enquanto eu estava ali no momento mesmo do parto, a doula, ela ficou indicando para fazer respirações pausadas. E para quem já teve bebê de parto normal, sabe que as contrações são bem tensas. E através da respiração, a gente conseguia compreender aquele fluxo da contração. E o processo do parto ele acabou se tornando algo bonito, viu? Depois a gente conversa sobre isso. Aí me conta, aí você conduz a pessoa num processo de respiração. Sim. E dentro dessa respiração ela vai se conectar com esse corpo, né? Ativando essa vida, ativando essa força, essa energia vital. E o que pode acontecer? Então, dentro da sessão, as pessoas me relatam muito que, inclusive, o nome da terapia faz jus à sensação que vem depois, né? Que é essa sensação mesmo de renascimento, de transformação, né? As pessoas me relatam, por exemplo, pessoas que têm dificuldade para dormir, que dependem de medicação para dormir, passam a dormir melhor. Eu ensino, inclusive, algumas ferramentas, né? Alguns recursos fora da sessão para ajudar a dormir além da medicação. E é uma coisa que eu escuto muito. Eu passei a dormir melhor, porque começa a vir de forma semanal e começa a compreender essa necessidade realmente da pausa, né, do parar. Né? A gente está numa sociedade que é a sociedade do fazer, né, Glória? Então, você ter um produzir, momento... não pode parar, não pode parar, não pode parar. Aham. E aí você tem esse momento da pausa. O respirar é a pausa, né? É esse momento do parar. Então, de 2018 para cá, realmente, dentre outras técnicas que eu uso, são mais de 5.000 pessoas atendidas, alcançadas, né? E sendo convidadas a esse olhar, a essa percepção mais interna, né? Existe uma outra técnica, que é a experiência somática. Ai, quero já falar sobre essa, porque essa daí tem assunto, viu? Mas quero falar para você que está em casa nos assistindo a importância da terapia. Quantas vezes você não está nesse movimento de correr e não consegue parar para pensar em você, para pensar nas suas questões, para resolver problemas tranquilos? Então, esse momento que você tira da sua semana para fazer 1 horinha de terapia, né, me faz completa diferença. Terapia não é frescura. Terapia não é bobagem, terapia não é coisa de gente doida. É verdade. Terapia é necessário mesmo. A sua saúde mental faz completa diferença na tua vida. Você conseguiria ensinar algum tipo de exercício para quem está nos assistindo agora, que pode fazer para se reconectar um pouco mais com essa respiração? Sim, algo simples e efetivo e que ela possa sentir uma diferença? Sim. É possível, né, trazer a respiração como uma ferramenta mesmo, como um recurso, né? Tem um exercício bem simples que eu ensino, né, para as minhas pacientes, que é a respiração quadrada. É você inalar em 4, segura o ar em 4 tempos, solta em 4 e permanece com ele solto também, que é a respiração lá no baixo ventre em 4. Então, seria mais ou menos isso. Respirou em 4... Peraí. Vamos lá. Você é sua paciente hoje. Então, seria sentir bem a conexão do corpo. Se você pode estar sentada numa cadeira, você pode estar deitada, né? Então, você vai encher os pulmões em 4. Isso. Segura em 4 tempos o ar com o pulmão bem cheio. Isso. Solta em 4 tempos. Isso. E permanece com ele vazio em 4 tempos. E você pode fazer vários ciclos. Olha que interessante. Não é? Que é o momento de você entrar em presença, né? E você pode fazer isso no banheiro, na sala, no seu trabalho, depois de uma reunião difícil. Isso é muito simples e é um recurso muito poderoso. Porque exatamente isso, né? Evita essa dissociação, faz você novamente estar nessa observância do corpo.
experimenta fazer isso, né, no momento ali de ansiedade, ou que está com muita preocupação, ou que vem aí um sentimento muito intenso que você precisa dar vazão para ele, que eu tenho certeza que vai fazer diferença. E é muito simples, né, Michele? Sim, muito. Você inala o ar contando 4 segundos, segura 4 segundos e quando for soltar, solta em 4 segundos. E segura de novo em 4. E segura de novo em 4 segundos. É isso. São Faz 4 diferença. tempos de 4 momentos diferentes. Interessantíssimo. E agora vou pedir permissão à Michele para a gente falar do nosso momento Glorinha, que é claro que eu estou hoje aqui com você, não poderia deixar de falar a nossa mensagem do dia. Hoje eu quero falar com você sobre o fluxo da facilidade. Você já parou para pensar que às vezes você está numa luta? Você acorda para ir à luta, para matar um leão por dia? Já ouviu esse ditado? Então, muitas vezes, nós somos programados a levar a nossa vida nessa guerra, que você está indo para a batalha, que vai ser difícil e que você vai vencer. Por um lado, isso pode funcionar ou já funcionou muito bem para você, porque você precisava dessa energia para ir atrás daquilo que você realmente deseja. Mas se você parar para pensar, entrar nesse fluxo da respiração, você pode modificar alguns padrões dentro de você. Como seria deixar de lutar e entrar num fluxo de facilidade? Mas, Glória, o que significa isso? Significa que você vai realizar suas atividades, vai ter as suas relações, vai entrar no estado de presença na sua vida sem entrar em conflitos desnecessários. Então, quando você sabe que você precisa ir ao trabalho, precisa cuidar da sua casa, precisa dar atenção à sua família, ao seu relacionamento, e você começa a fazer isso com um olhar de alegria, de prazer, de ver aquele trabalho como algo que você conquistou, de ver aquela pessoa que você vê ao seu lado como alguém que decidiu estar com você e que te aceita como você é, de ver a sua casa, de ver os seus filhos, de ver os seus amigos como algo que você construiu e não mais como um peso, você começa a modificar o teu padrão energético e você entra nesse fluxo da facilidade. Meu convite hoje é que você deixe a guerra para trás. Você não precisa mais lutar. Você pode fazer tudo o que você precisa fazer entrando nesse fluxo de algo mais genuíno, mais leve. Essa é a energia que vem da condução do teu coração e você pode sim aplicar isso no teu dia a dia. E essa é a proposta do nosso programa, né? Que você entre nessa sintonia de algo fluido e genuíno para você e que facilite aí a tua jornada. Faz sentido, Mi? Uau, faz muito sentido, né? Me fez lembrar até essa questão da luta, Glória. Existe um autor americano, que é o Peter Levine, né? Uma outra terapia também, uma outra formação, que, devido às memórias traumáticas, ou o ser humano luta, ou ele foge, ou ele entra num estado de congelamento. Então, luta, foge ou congela. Isso. E aí, a experiência somática, né, que é uma terapia de uma certificação internacional, é a Somatic Experience, ela traz ferramentas exatamente para que o sistema nervoso autônomo consiga novamente se autorregular dentro dessa coisa do lutar, fugir ou congelar, né? Ele fala no livro dele, que é O Despertar do Tigre, que é um livro sensacional. Todas as minhas pacientes eu indico, porque ele ajuda muito dentro do processo da educação. Anota aí, viu? O Despertar do Tigre. Quem gosta de leitura tem que ter esse livro na cabeceira, né? Sim, sim. Ele fala que na jornada, né, de uma vida espontânea e cheia de energia, isso é muito mais do que alívio dentro da prospecção do trauma. Isso é transformação. É exatamente o que você está falando, né? É quando você traz uma vida mais leve, com espontaneidade, cheia de vida, de energia, isso não traz só alívio, traz transformação, né? Ele fala que o sistema nervoso, ele tem a tendência ou a ficar em imobilidade ou flexibilidade. As emoções, elas oscilam entre o medo e a coragem. E a percepção nossa, ela vai oscilar entre você estar ou limitado ou em amplitude.
E é exatamente isso. A sessão da experiência somática, ela traz essa capacidade de amplitude para você poder sentir aquilo que foi sem julgamento. Então, de todas as abordagens que eu conheço, que trabalham com trauma, sinceramente, Glória, é a abordagem mais amorosa que eu já pude experimentar e que eu atuo, né? Porque o terreno do trauma é um terreno muito denso. E aí eu trago essa abordagem porque, em vários níveis, todos nós, você falou de gravidez, de nascer bebê, às vezes, no seu caso, não, acredito que não, mas às vezes envolve anestesia. Tudo isso, trauma, não é só um acidente sério, né? Trauma é tudo que traz qualquer memória que vai ser desafiador, principalmente para o corpo poder atravessar. Olha que interessante. Quando a gente fala de trauma dentro das terapias, nós associamos muito aos traumas emocionais e psicológicos, mas aqui a gente chegou no ponto de traumas corporais. Vamos lá, por partes. Sim. Primeira coisa, você acha, Michele, que todas as pessoas são traumatizadas? Eu sou traumatizada, Em será que você que está em algum casa é nível. traumatizado? Somos todos traumatizados. Em muitos níveis, sim, né? E o que é trauma? Trauma. Eu acho muito interessante porque a definição de trauma ela é muito ampla para cada pessoa, cada estudioso, né, que aprofundou nisso, né? Mas para Peter Levine, que é o autor, né, dessa técnica, que é um estudioso, um americano, né? Inclusive, eu tive acesso através de um professor meu, que é o Sérgio Oliveira, que é uma pessoa incrível, um estudioso também, né, da técnica. O trauma, Glória, nele existe ouro no trauma. Existe ouro. Concordo plenamente. No trauma. O que você acha, você que está em casa? Existe ouro no trauma? Será que, de verdade, uma experiência que foi traumática, nós podemos extrair alguma coisa desse lugar? Eu quero saber a sua opinião, tá? Vai lá no nosso perfil, @stories na TV, e coloca para mim o que você acha. Existe ouro no trauma? O que é trauma? Você acha que você é uma pessoa traumatizada? Coloca lá no nosso direct, que eu quero ver sua resposta. Eu vou interagir com você. Fala pra gente, Mi. E é isso, poder trazer, né, essa E o que seria amplitude. esse ouro no trauma? Então, é muito importante, dentro de uma técnica de abordagem do trauma, poder chegar no vórtice do trauma sem necessariamente trazer mais dor, né? Já existe dor, seja por um trauma de acidente, de uma cirurgia, do que aconteceu agora, uma catástrofe da natureza, né? Tudo isso traz memórias, né? Só que existe a memória, essa memória do que aconteceu, e existe a memória somática. Então, ele traz uma abordagem com possibilidade de acessar essa memória somática sem necessariamente acessar o dia, a hora, como foi, e voltar para a dor, e voltar para a situação, né, onde existe ali resistência. O próprio sistema nervoso autônomo, né, ele criou defesas para que não seja possível voltar, ou se for possível, às vezes é com dor. Então, é possível, dentro de uma sessão de experiência traumática, trazer essa amplitude para as percepções e você poder ter mais leveza, poder olhar para a situação e se autorregular a nível de sistema nervoso e poder, por exemplo, dirigir de novo depois de um acidente, né? Poder ter um segundo filho a partir de um primeiro filho, de uma gravidez ou de um parto mais traumático. Ter um segundo relacionamento a partir de um relacionamento mais traumático, né? Então, é um possibilitador. E é possível isso de uma forma amorosa, de uma escuta atenta, principalmente da observância do corpo, através da experiência somática. Uau, que interessante. Então, assim, vou tentar trazer um exemplo, tá? Sim, Uma pessoa passou por um processo de doença. sim, Teve que fazer um tratamento longo, um tratamento doloroso, sim, né? De
medicações muito fortes, várias idas ao médico, o corpo foi muito furado, muito machucado, aberto. E aquela pessoa ela está muito debilitada a nível físico, além do emocional, né? Sim. Como que a terapia somática, a experiência somática pode ajudar essa pessoa para ela sair dessa dor sem ela ficar revisitando a doença, né? A primeira orientação, nas primeiras 4, 5, às vezes até mais, a depender do nível do trauma, é feita uma entrevista de recurso. Essa entrevista de recurso possibilita, né, a pessoa a desenvolver recursos dentro da própria sessão, recursos genuínos e recursos fora da sessão, né? Fica difícil, às vezes, falar algo que é experiencial e trazer isso, sabe, Glorinha? Mas é mais ou menos isso. Se você me perguntar qual o principal benefício, né, dentro do processo, é trazer recurso. No trauma, não houve, às vezes, tempo para isso. Não houve uma orientação de quem estava olhando ali, por exemplo, o acidente, um olhar, às vezes, não houve, né? Então, dentro da sessão, é possível trazer esse tempo, é possível trazer esse recurso, é possível ensinar novamente o sistema nervoso, a educar a nível somático e trazer essa autorregulação. Porque, na verdade, é uma educação somática, em que a própria pessoa aprende e ela leva isso fora da sessão. E é isso que eu acho interessante, porque traz autonomia, né? A pessoa não está presa ao terapeuta, à terapia. Né? Isso é desenvolvido e, por isso, é importante estudar sobre isso, né? O despertar do tigre lá, porque você pode desenvolver isso fora das sessões. Eu sou apaixonada porque eu vivi, né, tudo isso dentro da formação. Eu tenho 16 cirurgias odontológicas. Então, foi bastante recurso desenvolvido. Inclusive, o meu professor, muito amoroso e paciente, e todos os terapeutas assistentes dele. E eu pude viver uma experiência lá dentro a respeito disso, muito surreal, assim, e muito recursante para mim. Então, isso me faz cada vez mais querer estudar, querer aprofundar. Eu estou indo para os avançados agora, que não é em Fortaleza. Então, e poder trazer esses recursos, né, para as pessoas que eu atendo e para todos vocês. E assim, você falou muito sobre a experiência que você viveu. Então, a gente falou dos traumas que podem acontecer, ser somático no corpo. E também tem esses traumas que eles ficam ali gravados nas emoções e que, de alguma forma, você liberou isso nessa experiência. Qual é a importância da pessoa participar desse tipo de movimento, desse tipo de experiência, de realmente sentir? Que emoções podem estar ali dentro, escondidas, que precisam ser acessadas ou que precisam ser liberadas dentro de uma experiência como essa? Excelente pergunta, porque isso remete, inclusive, à nossa própria capacidade de se autorregular, né? A gente está numa era que as pessoas, né, por falta de recurso mesmo, às vezes, recorre a medicações, recorre a outros recursos, e às vezes é só o que a pessoa tem, né? Então, poder trazer isso dentro de uma imersão, Glória, em que você está ali de corpo, alma e espírito, sendo conduzida, né? Você, com muita maestria, sabe muito bem, porque eu já participei das tuas imersões, e assim, poder ser conduzida dentro de um processo de forma com escuta amorosa, com um olhar, né, atento, de forma, inclusive, às vezes, até individual, mesmo estando no grupo, isso é muito recursante, né? É um recurso que, na minha opinião, às vezes nem é possível fazer de forma individual dentro do consultório, né? O poder do grupo, né? Você sabe, eu sei o poder que existe, né, em estar em grupo, em estar em uma imersão. Eu me emociono porque eu participei há pouco tempo de uma imersão com a Glorinha e eram muitos úteros juntos. E todas na sua potência, e algumas emocionadas, e eu também, porque
eu estou sempre nesse processo, né? De olhar para mim mesma, de passar pelas minhas próprias questões, para eu dar o suprassumo, o melhor para o outro. E a Glória sabe fazer isso muito bem, né? De ir lá no profundo e trazer isso, sabe, da gente. E eu sou muito grata, muito, muito grata a você pela experiência que tivemos. Sim, foi muito linda. E eu acredito muito que são reencontros, né? Sim. Meu, seu, você que está nos assistindo, sempre reencontro. E foi muito lindo mesmo. E eu gosto muito também de trazer essa interação que está com você que está em casa, né? Olha só, você precisa acompanhar o nosso perfil lá no Instagram, @storiesnatv, porque lá, no meio da semana, eu solto uma caixinha de perguntas e faço uma pergunta direcionada para o que vai vir aqui para o programa, tá? Então, quem estava lá ligadinho já deixou lá a resposta que eu coloquei. E eu coloquei assim na caixinha de pergunta: me diz um sentimento, já que a gente falou de muitos sentimentos, né? Que eu vou falar para você alguma terapia que pode te ajudar. E eu trouxe aqui alguns que foram os mais recorrentes. Mi, que terapia pode ajudar para alguém que está sentindo tristeza? Então, a tristeza, ela é uma emoção e é importante ela ser acolhida, né, ser sentida, né? A tendência nossa de sentir, às vezes, tristeza é querer se livrar dela, né? Então, a sugestão é poder fazer isso dentro de um ambiente seguro, dentro de um processo realmente terapêutico, com uma terapeuta que traga, né, esse acesso da raiz dessa tristeza, que às vezes nem é possível de cara dizer o porquê da tristeza. Às vezes ela é tão profunda e às vezes até oculta, né, o motivo. Então, isso pode ser feito através da psicanálise, do próprio Theta Healing, do próprio renascimento, se for difícil falar sobre. Então, o renascimento é uma terapia que não necessita fala, a própria experiência somática não precisa fala. Então, é possível acessar e poder também dar um significado diferente, porque é importante também sentir. Gosto muito do renascimento para a tristeza, né? Porque os nossos órgãos, eles são ligados aos sentimentos também. E o pulmão, ele está relacionado à tristeza, né? Então, você trabalhar isso na respiração é uma técnica muito interessante. Quem está sentindo raiva? Olha só, teve muita gente lá dizendo que está sentindo raiva, hein? Que terapia pode ajudar? Uau! A raiva é uma outra emoção muito poderosa, inclusive, bem importante, né? Dentre as emoções humanas. E uma terapia que eu indico para raiva é entender a raiz também disso. Então, seria a experiência somática e o Theta Healing. Poder entender, dar um significado diferente, mas poder sentir também. Né? Porque a raiva, inclusive, o órgão relacionado na medicina chinesa é o fígado, né? E existe, às vezes, até uma repressão da raiva desde criança. Cala a boca. Não pode sentir raiva, né? Choro, né? Não pode chorar a criança e tudo mais. Então, isso já está, inclusive, impregnado, né? E aí, a partir de um processo terapêutico conduzido, é possível sentir isso de forma segura e poder liberar também e transformar a raiva em algo que traga transformação, mudança, né? É muito recursante um processo de terapia a partir dessa emoção. E, por fim, teve um que eu achei muito interessante, que foi o sentimento de desamparo. Que terapia pode ajudar quem está se sentindo desamparada? Uau! E aí é muito louvável sentir o desamparo. Nós, enquanto criança, passamos muito por isso, mas na maioria das vezes nós não fomos ouvidos. De várias formas, nós somos rejeitados, inclusive. Quando a gente é comparado, a gente se sente rejeitado, se sente em desamparo. Quando temos que assumir uma identidade que não é a nossa, por exemplo, isso traz sentimento de rejeição também e traz desamparo. Então, algo que pode ser feito é, em primeiro lugar, você descobrir a sua identidade real, né?
e poder você fazer o auto-amparo, amparar-se, né? Se autorregular, para ter essa capacidade de entender as tuas necessidades e se amparar, se acolher. E se isso não for possível, buscar ajuda de como é que isso pode ser feito, né? Nós temos a capacidade de se acolher, né? De se amparar e de se autorregular a partir de muitas coisas que podem ser feitas. E se isso não for possível, procurar a ajuda de um profissional qualificado. É muito importante. E nós já estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas ainda tem algumas coisinhas para você, tá? Aqui a gente ressalta mais uma vez a importância de você cuidar da sua saúde mental, emocional e também energética. Fico sempre pautando aqui para você que está em casa, que cuidar dessa espiritualidade não está vinculado a uma religião. Independente se você tem uma religião determinada ou não, ter esse cuidado geral, né, de se sentir amparado, de se sentir acolhido, de buscar esse autoconhecimento, essa autorrealização, é o que vai tornar a sua vida melhor. E, Michele, ainda tem muita gente que resiste a fazer terapias, que acha que é bobagem, que não se prioriza nesse lugar de fato, tirar um momento ali, tirar um tempo para fazer a sua terapia. E eu gostaria que você falasse aí com o pessoal de casa, falando um pouco sobre isso, né? Para sair dessa resistência e realmente buscar. Deixa o teu recadinho com o pessoal que está aí com a gente aqui até o finalzinho. O convite, né? Fica o convite para estar nesse ambiente seguro a partir de um terapeuta que tenha esse olhar, né, de trazer realmente as raízes, de poder aprofundar. É claro que não é uma coisa tão simples, né, mas é possível, porque é um lugar de vulnerabilidade mesmo, que é necessário olhar o mais profundo, e só que precisa de um primeiro passo. E o mais desafiador é esse primeiro passo. A partir desse primeiro passo, é possível você traçar uma jornada de uma vida um pouco mais espontânea, trazendo a sua real identidade, né, todas as capacidades serem desenvolvidas e, principalmente, Glória, trazer o merecimento. Se sentir merecedor e merecedora dessa vida mais plena, sabe? Não só nas emoções, mas na sua vida pessoal, em plenitude com o corpo, gostar do que vê, sabe? E poder trazer isso efetivamente para as suas relações, né? A terapia, eu sou muito grata por isso, porque me trouxe isso, né? Trouxe isso para a minha vida, tem trazido isso para as pessoas que nós atendemos, você sabe muito bem disso, e o convite fica aí, eu me coloco à disposição de vocês, e eu estou aqui a serviço também da Glória, sempre que ela quiser. Sou muito grata a você, muito grata mesmo. Eu respondo 100%, né, das mensagens, porque, inclusive, algumas mensagens são bem pessoais, são orientativas, né? Então, eu respondo 100% das mensagens, só tem um pouquinho de calma que dá certo. Então, Michele com 2 L's e um E, Michele Lima Terapia, no singular, né? E eu atendo no espaço Curar Terapêutico, e atendo online, atendo pessoas em Munique, na Alemanha. E se você nem quiser que seja presencial, é possível, né? Todas essas terapias é possível, mas eu sugiro ir tomar um chazinho com a gente, né, Glória? E é isso. Gratidão profunda, Michele, por toda a sua sabedoria, por ter compartilhado conosco dos teus conhecimentos, dos teus saberes. Quero agradecer às nossas parceiras, a loja Universo Gaia, que você pode acompanhar aqui no Instagram, se você gosta desses artigos místicos, esotéricos, como cristais, colares, sabonetes naturais, você pode encontrar lá. Também quero agradecer a Deluxe Brasil, que é a que faz as nossas roupas, vestimentas do yoga, tá? Inclusive, nós estamos com inscrições abertas para o yoga no Centro Holístico Senti. E, é claro, agradecer ao Centro Holístico Senti. Você pode seguir aqui também nas redes Senti Ceará,
compartilhar e acompanhar toda a nossa programação. E eu te vejo no nosso próximo programa com muita alegria. E para a gente finalizar, é claro, vamos tirar a nossa selfie. Você que está em casa também tira aí uma selfie, me marca lá que eu quero ver você, quero te conhecer melhor. E até o nosso próximo programa.